Mais uma vez, graças e paz, amados irmãos, muito boa noite. É mais uma oportunidade que nós temos então de ouvir o Senhor falar nesta noite. Eu peço que você abra a sua Bíblia, você já deve estar lembrando aí, a gente está caminhando em qual livro? É isso aí, capítulo 6. Êxodo 6, do verso 16 ao verso 22. Êxodo capítulo 6, do verso 16 até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para a oferta pelo pecado. De todo Israel, segundo o número das tribos de Israel, estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmo. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Palavra do Senhor. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor agora, Pai querido, pedindo perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Pedindo, Senhor amado, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, iluminar nossa mente, Deus, e que tudo que for dito aqui, Pai, não venha de nós, Deus, mas venha única e exclusivamente do Senhor. Por isso eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nos usa, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já estamos caminhando já há algum tempo no livro de Esdras. E o interessante é que Esdras propriamente ainda não chegou na cena. Esdras vai chegar em todos esses acontecimentos no próximo capítulo. Mas ele então faz esse relato. Nós devemos lembrar aí que na semana passada nós passamos aí pela mensagem de que o povo, eles haviam então completado a construção do templo. Completada então a construção do templo, nós estamos diante de um texto que vai nos levar justamente a elementos e a ações que eles fizeram após a construção desse templo. Mas eu gostaria de pensar com você sobre uma das coisas que muitas das vezes a nossa vida ela é direcionada e muitas das vezes nós praticamos. Já reparou que muitas das vezes as conquistas que nós temos, o sucesso que nós temos, os objetivos que nós conquistamos, muitas das vezes acabam nos levando em direção contrária, nos distanciando do Senhor. Se você parar e pensar, isso é comum do homem. Por quê? Porque nós temos um coração inclinado com aquilo que não agrada ao Senhor. Então nós precisamos de lutar continuamente para que isso seja afastado de nós, porque é comum do homem. Quando conquista algo, quando chega ao patamar ao qual desejava, quando consegue algo que tanto queria, muitas das vezes se esquece do Senhor. Muitas das vezes acaba que aquela bênção que ele recebeu acaba sendo então um empecilho. E Deus, ele tem uma maneira de sempre nos trazer para perto dele, que é justamente nos fazer lembrar continuamente
da mensagem do Evangelho. De Gênesis a Apocalipse nós vemos e nós precisamos buscar ver o Senhor Jesus. Nós precisamos tentar olhar de Gênesis a Apocalipse a mensagem do Evangelho. E aí você me pergunta, Michel, o que é o Evangelho? Muitas das vezes nós entendemos que o Evangelho é Cristo crucificado. Muitas das vezes nós achamos e acreditamos que o Evangelho é a pessoa do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós achamos que o Evangelho é simplesmente a comunicação de que o Senhor morreu pelos nossos pecados. Só que o Evangelho não é só isso, mas também é isso. E aí ficou mais confuso do que estava antes. Nós precisamos de entender que o Senhor Jesus, ele é a peça principal da mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, ela diz respeito ao que o Senhor fez por nós. A mensagem do Evangelho não é só simplesmente a pessoa de Jesus, não é só simplesmente o sacrifício de Jesus na cruz, mas é a compreensão correta do que o Senhor fez por nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso, então, a ira do Senhor precisava ser aplacada, porque o homem pecou e precisava de ser castigado. E então, as boas novas do Evangelho é a mensagem de que o Senhor enviou o seu Filho, e este viveu sem pecado, e ele morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida. Então, eu dizer que o Evangelho é somente a pessoa do Senhor Jesus, eu faço com que o Evangelho perca o sentido, porque nós precisamos de primeiro mostrar para alguém, ou para a pessoa, ou para nós mesmos, que a nossa situação de pecado era a nossa situação primária, e que nós precisávamos do Senhor Jesus. As boas novas eram: o homem pecou e ele vai para o inferno. Porém, existe uma promessa de que o Filho de Deus morreria, ressuscitaria, para que nós então tivéssemos vida. Então a mensagem do Evangelho era isso, e o Senhor continuamente nos faz lembrar desta promessa, desta mensagem, porque nós temos a mania de se esquecer da obra do Senhor, e isso causa impacto na nossa vida. Nós estamos diante de um texto que nós vamos aprender com esse povo, que nesse texto aqui eles entenderam e eles fazem menção, e eles lembram então justamente da mensagem do que o Senhor fez por eles. Eles conseguem reconhecer. Verso 16, nós percebemos aí os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Nós temos aí nesse primeiro versículo uma celebração que no hebraico é chamado de Hanukkah. É uma festa, era um costume que eles tinham de tudo em que o povo conseguisse conquistar, precisava ser dedicado ao Senhor. Comprou alguma coisa, nasceu alguém, conseguiu alguma conquista, isso precisava ser dedicado a Deus. Deuteronômio 20, no verso 5, deixa bem claro isso, que a dedicação é essa. O povo estava preparado para ir para a guerra, e então o rei fala: volta. Se você não dedicou a sua casa ao Senhor, você volta e dedica a sua casa ao Senhor, e então depois você vem a guerrear. Então o que o povo está fazendo aqui? Quando eles conseguem construir o templo, eles não dizem o seguinte: nós conseguimos porque somos bons. Não, eles entendem o seguinte: foi o Senhor que nos fez, então nós precisamos de consagrar a Ele esta casa. Verso 17, então, continuando: e para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. O povo, então, eles começam a reconhecer quem eles é. Qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é aquilo que o Senhor fez por nós. Então eles começam a se lembrar daquilo que Deus fez por eles. Como? Eles entendem que eles são pecadores, e que tudo isso que eles conseguiram conquistar são parte direta daquilo que o Senhor fez. Então eles dedicam ao Senhor o pedido do perdão através do quê? Do sacrifício, porque eles não poderiam chegar diante do Senhor de qualquer forma. Então eles entendem, eles reconhecem quem Deus é e reconhecem quem eles são. Então eles começam a se dedicar a Deus em oferta como pedido de perdão pelos seus pecados. No verso 18, nós temos então o estabelecimento do funcionamento disso.
E estabeleceu os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Perceba que esse povo é um povo que eles se distanciaram do Senhor porque quiseram, porque eles tinham conhecimento da lei. Você percebe que o funcionamento da casa do Senhor é bem estabelecido. Por quê? Porque a lei de Moisés deixava isso claro. Eles então conseguem estabelecer o funcionamento porque eles tinham em mãos a consulta da lei de Moisés. Então nós percebemos que eles começam a se estabelecer. E no verso 19 começa, e é trago nesse texto algo extremamente importante. Algo que até hoje nós celebramos, que é justamente a Páscoa. No verso 19 e o verso 20 diz: os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa e no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes e seus irmãos e para si mesmo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 11. A Páscoa aqui eles estão relembrando algo que lá no início o Senhor havia feito e havia então executado na vida deles. Êxodo capítulo 11. Êxodo 11, 4 ao 9. Êxodo capítulo 11, do verso 4 ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a nó, todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, a qual nunca houve nem haverá, porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. O cordeiro precisava de morrer. O povo pecou. E nós percebemos que a mensagem do Evangelho, ela se repete continuamente em toda a palavra de Deus. Nós percebemos que é o seguinte: o povo pecou, então precisa de morrer. Porém, alguém morre no lugar desse povo. É uma morte substitutiva, ou seja, Deus faz com que alguém morra para que o povo dele não seja culpado e não seja ferido de morte. No Egito precisava de haver morte, e até na casa do povo de Israel houve morte. Só que quem morreu lá foi o cordeiro. Por isso que eles mataram o cordeiro e passaram nos umbrais da porta. E a morte, ela não entrou na casa dos filhos de Deus. O cordeiro da Páscoa, esse símbolo da Páscoa, ele aponta diretamente para o Senhor Jesus, que ele conseguiu fazer o sacrifício perfeito. E o interessante é que a mensagem do Evangelho, como eu disse, e vou continuar dizendo, é esta: o povo precisava morrer por causa do seu pecado. Porém, alguém morreu no nosso lugar. Essa é a mensagem. O interessante é que nós vemos nesse texto, no verso 19, no verso 20 de Êxodo, o povo fazendo e buscando essa prática de novo. Por quê? Apenas o cordeiro, a morte do cordeiro, aplacava então a ira de Deus. Por que o cordeiro morria? Porque quem tinha que morrer era o povo, mas o cordeiro morria no lugar do povo. Então eles reconheciam diante desse ato de que a morte, ela precisava acontecer. A morte é um dos anúncios da ira de Deus contra o pecado. Porém, o que morria era o cordeiro. Era um apontamento para aquilo que haveria de vir, para a obra perfeita que o Senhor então estava preparando. Perceba que o Evangelho, ele aparece continuamente na Bíblia. Nós fomos lá para Êxodo. Se você voltar para Gênesis, quando o homem peca no Éden, o Senhor já promete que viria um Salvador.
E nós vemos o desenvolvimento, e todas as vezes que matava-se um cordeiro para a expiação do pecado na Páscoa, era justamente a lembrança de que o Senhor é que ia morrer no lugar deles. Ou seja, existia alguém, um substituto, que conseguiria então aplacar a ira do Senhor. Eles não conseguiam entender na totalidade de que um dia viria alguém perfeito, o Messias, o Senhor Jesus. Eles esperavam um dia que viria esse varão perfeito, porque era a promessa do Senhor. O Messias viria, isso era comum, isso eles entendiam, mas eles não saberiam como seria e nem o tempo que seria. E o cordeiro que morria era o anúncio desse evangelho. Todas as vezes que o cordeiro era imolado, era para anunciar que um dia, um cordeiro perfeito, ele viria e então aplacaria a ira de Deus e o povo então seria resgatado. Continuando no verso 21. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Perceba que a participação da Páscoa, perceba que quando eles eram então inseridos nesse contexto, tinha aplicações práticas da sua vida, ou seja, a compreensão daquilo que o Senhor queria, a compreensão do anúncio do perdão, fazia com que as pessoas vivessem um modo de vida diferente, baseado não em suas vontades, mas baseado na vontade do Senhor. Era exatamente isso que o Evangelho faz, e é exatamente isso que eles buscavam fazer. Perceba que eles estão ainda vendo como que por sombras, porque ainda não estava claro diante deles. O Cordeiro era um símbolo daquilo que haveria de vir. Verso 22, então, a gente encerra esse capítulo. E celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhe fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. A Páscoa é isso. O pão asmo, o pão sem fermento, foi uma ordem dada pelo Senhor de o seguinte: vocês façam a comida, mas vocês se preparem, porque a qualquer momento eu vou tirar vocês do Egito. E veio a última praga. E na madrugada, Faraó chama Moisés e fala: pega você e todo mundo e tudo que vocês têm e some daqui. E o povo foi embora dali. Essa foi a ordem que o Senhor deu. E eles não levaram do Egito pecado. Essa era a vontade do Senhor. Por isso que o pão precisava de não ser levedado, de não ser fermentado. Eles precisavam de se lembrar disso, que o Senhor os havia separado. O tema da mensagem é: o Senhor nos faz lembrar continuamente do Evangelho. E aí fica uma pergunta: mas para quê? Para que o Senhor nos faz lembrar do Evangelho? O primeiro aprendizado: o Senhor nos faz lembrar continuamente do Evangelho para nos ensinar que as nossas conquistas são do Senhor. Tu acha que tu conquistou alguma coisa porque tu é bom? Não mesmo. Vou falar igual a galera lá do norte: larga de ser besta, cabra. Não é nada. Não é que você é bom, não. O Senhor nos faz lembrar do Evangelho continuamente para nos ensinar que as nossas conquistas, elas são do Senhor. Por isso que eles consagravam tudo que eles adquiriam ao Senhor. Você já consagrou alguma coisa ao Senhor que você adquiriu? A gente esquece. Na hora que eu olhei para esse texto, eu falei: puxa, eu comprei um carro, mas não consagrei a Deus. Essa casa não consagrei ao Senhor. A gente é levado a esquecer e a achar que tudo que nós adquirimos, tudo que nós fazemos é porque a gente é bom. Não é nada. É tudo do Senhor, é o Senhor que faz por nós. Por isso que Ele nos faz lembrar do Evangelho continuamente, porque a gente sempre tenta fundamentar a nossa vida, na nossa força, no nosso potencial. Tudo que a gente compra, tudo que a gente ganha, a nossa família, o nosso dinheiro, os nossos estudos, o nosso lazer, a nossa igreja, é tudo obra do Senhor. E tudo precisa ser consagrado ao Senhor. Falar: Senhor, tudo que eu tenho é seu. Nós precisamos nos despir do nosso orgulho, porque os nossos relacionamentos, eles são provenientes do Senhor. Se nós nos relacionamos com o Senhor, é por causa da infinita misericórdia dele. Não foi por nada que tu fez, não. Que o que a gente sabe fazer é ir para o inferno. Isso a gente sabe que a gente é bom nisso. A gente é muito bom em fazer a coisa que não presta. A gente é muito bom em fundamentar a nossa vida nos nossos prazeres, na nossa moralidade, e a gente acha que isso é bom, mas não é nada. A gente é limitado. Nós precisamos de entender que tudo aquilo que a gente tem é do Senhor. Por que o Senhor nos faz lembrar continuamente do Evangelho?
justamente para nos ensinar que as nossas conquistas são do Senhor. Se tu está aqui hoje de pé, se tu passou pela pandemia e não morreu, não é que tu é forte, não. É porque o Senhor te permitiu fazer isso. Então isso é uma conquista. Então é do Senhor. A sua vida é do Senhor, porque você poderia ter morrido, conforme morreu muita gente nessa pandemia. Se você está vivo hoje, não é porque tu é esperto, não é porque seu organismo é bom, não. É porque o Senhor te guarda. O Senhor nos faz lembrar do Evangelho, para nos ensinar que as nossas conquistas, elas são do Senhor. Não é nossa, são do Senhor. Tudo aquilo que vier na nossa mão, a gente precisa de consagrar ao Senhor, dizendo: Senhor, foi o Senhor que me deu, então é do Senhor que eu tenho que usar. Segundo aprendizado, o Senhor nos faz lembrar continuamente do Evangelho para nos ensinar que a confissão do pecado não é apenas uma confissão de fracasso, mas é uma confissão de fé. Eles começam aqui na dedicação do templo, consagram a Deus, mas logo em seguida eles começam a confessar o pecado dele. Quando nós confessamos os nossos pecados, é porque nós falhamos, irmãos. Se você falhou, tu tem que confessar o pecado. Se tu está confessando, é porque você falhou. Você transgrediu, você feriu o Senhor. A santidade do Senhor foi ferida. Você já parou para poder pensar o que é o pecado? Já parou para poder pensar que você está agredindo um Deus santo? Um Deus que deu o Filho dele para que você tivesse vida? Já parou para poder pensar como você desobedece esse Senhor que te ama tanto, a ponto de dar um filho para morrer por você? Você está machucando ele, você está cuspindo, você está crucificando Jesus de novo. Só que Deus nos faz lembrar do Evangelho, para justamente nós entendermos que é o seguinte, que a confissão de pecado, ela não para aí não, tá, irmãos? Não é só simplesmente a confissão de fracasso. Não é só simplesmente a confissão ao Senhor dizendo que nós somos limitados. Não é só nós confessarmos ao Senhor para recebermos dele a justiça. Porém, a nossa confissão de pecado, ela também é uma confissão de fé. Irmãos, a nossa justiça, ela não é nada. Não é nada. Isaías 64, verso 6 diz: somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Murchamos como folha. E como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Você sabe o que é trapo de imundícia, irmão? A galera da antiga sabe. As mulheres. Hoje a gente tem absorvente. Mas naquela época não tinha, não. Naquela época um pano. A galera mais antiga sofreu com isso. Hoje é tudo muito higiênico e prático. Trapo de imundícia era um pano. E detalhe, hoje tem máquina de lavar. Né? Então, se tivesse um trapo hoje, era mais fácil resolver o problema, mas a galera tinha que ir para a mão para poder esfregar todo o sangue do período menstrual da mulher. Isso era o trapo de imundícia. Sabe o que Deus está falando aqui? Tu se acha justo? Tu acha que tu faz alguma coisa certa? Então, isso que tu acha certo, sabe o que é? É trapo de imundícia, esse pano sujo. E a gente acha que é alguma coisa, né? A gente acha que é bom em alguma coisa. Então nós entendemos o seguinte, que nós somos falhos. A nossa confissão de pecado, ela não é só uma confissão de pecado. Mas quando nós confessamos, é uma confissão de fé. Por quê? Porque quando nós confessamos, nós recebemos o favor do Senhor. Nós confessamos os nossos pecados porque nós sabemos que existe alguém que vai nos tirar desse pecado. Nós confessamos os nossos pecados porque nós precisamos de ajuda e nós sabemos que há alguém que nos ajudará. Por que Deus nos faz lembrar do Evangelho? Para nos ensinar que a confissão do nosso pecado não é simplesmente uma confissão de pecado, mas uma confissão de fé. Porque o que é o Evangelho é o que o Senhor fez por nós. Terceiro e último aprendizado dessa noite, que é: o Senhor nos faz lembrar do Evangelho para nos ensinar que o Cordeiro precisa morrer para que outros possam viver. O Cordeiro precisa morrer. Isso tem impacto na nossa vida. A gente precisa de entender que o sentido da Páscoa, Jesus é o Cordeiro, é aquele que morre em meu lugar, em seu lugar. Quem deveria morrer somos nós, porque nós somos os transgressores, somos nós que pecamos, somos nós que falhamos. Só que Jesus morreu
para que nós pudéssemos viver. As nossas vontades precisam ser sepultadas com Cristo. O Cordeiro precisa morrer para que outros possam viver. E Paulo diz o seguinte, em Gálatas 2:20. Esse é um texto muito conhecido. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo o seguinte, eu fui crucificado com o Cordeiro. A minha vontade não é mais minha. Tudo que eu quero não é mais a minha vontade, mas é tão simplesmente e unicamente agradar ao nosso Senhor. Isso é o que o Evangelho faz comigo e tem que fazer com você. Tem que fazer conosco. O Evangelho, ele tem que mudar a nossa vida, tem que mudar a nossa perspectiva de olhar. O Evangelho tem que nos fazer amar aquele que nos persegue. Coisa maravilhosa é nós sermos libertos. O Senhor nos libertou para não sentir mais raiva de ninguém. As pessoas, o pecado não pode mais nos aprisionar. As pessoas falam da gente, fazem o que quiser, mas nós fomos livres no Senhor Jesus. Isso não nos atinge mais, porque nós fomos crucificados com Cristo e a justiça é dele. Eu tenho que viver na graça do Senhor. A vontade não é mais minha, porque se dependesse da nossa vontade, a gente esmurrava a cara da pessoa e se pudesse ainda dava um tiro. Assumir da nossa vida. Quantas das vezes a gente já não falou assim com Deus, Senhor, por que tu não mata esse infeliz? Imagina se Deus fizesse isso com a gente quando a gente falhasse, irmão. Eu já estava morto. Estava todo mundo morto. Por quê? Porque o Senhor nos ama. Ele cuida de nós. Ele caminha conosco ao nosso lado. E a gente vai quando Ele nos solta. É igualzinho quando a criança está começando a andar. Só que a gente é uma eterna criança. A gente faz isso o resto da vida. A criança está andando e começa a dar uns passinhos. E daqui a pouco você quer sair correndo. Aí vai e se estabaca no chão. Aí você vai, pega, segura na mão e anda. Quando você solta, se estabaca de novo. A gente é assim a vida toda. A criança não. Passa um pouquinho, daqui a pouco a criança já está andando sozinha, já está se virando. Michele já está com 11 anos. Parece que foi ontem que ela estava engatinhando dentro de casa. Só que a gente não, a gente engatinha o resto da vida. A gente está sempre pecando, a gente está sempre falhando. A gente está sempre sendo levado a viver essa vida. Então grava isso hoje. O Senhor nos faz lembrar continuamente do Evangelho para nos ensinar que o Cordeiro precisa morrer para que outros possam viver. Esse é o ápice dessa mensagem de hoje. Você precisa ser sepultado com Cristo. As suas vontades não são mais suas. Você deixou de ser escravo do pecado para ser escravo do Senhor. A sua vontade é agradar ao Senhor. Você é livre para não pecar mais. Você é livre para poder amar de forma incondicional. Você é livre para viver em paz em meio às tribulações. Você é livre para comunicar a outros o Evangelho, ainda que o seu corpo, ainda que a sua vontade não queira, ainda que nós sejamos levados a não nos relacionar com outras pessoas, mas nós vamos dizer para a nossa vontade o seguinte: quem manda em mim é o Senhor, e o Senhor mandou eu levar esse Evangelho, essa boa nova a outras pessoas. Por isso que o Evangelho precisa ser lembrado da gente, porque se não for lembrado, a gente fica dentro de casa, trancado. A gente não comunica a ninguém, a gente fica dentro da nossa igreja trancado, porque a nossa igreja é boa, a gente tem um ar-condicionado, é tudo muito bom. Só que tem outros lá fora que estão morrendo. O que a gente está fazendo? Por isso que o Senhor nos lembra continuamente do Evangelho, como o nosso Deus é maravilhoso e Ele cuida de nós. Então que essa palavra, assim como trouxe impacto na minha vida, eu espero que traga impacto na sua vida, e se preciso for, o Senhor te acorde de madrugada para te incomodar a viver em novidade de vida, para te lembrar do Evangelho. Esse é o meu desejo. Se nós conseguirmos olhar assim, viver assim e buscar a praticar isso, certamente a nossa vida muda. E a gente vive sem peso nenhum, porque todo o peso foi carregado pelo Senhor, não pelo trabalho. A gente vive leve. A gente fica leve para amar. A gente fica leve para ser feliz. A gente fica leve para ter paz. E aí as coisas caem, as coisas dão errado, e você continua em paz, porque você sabe o seguinte: é o Senhor quem conduz a sua vida, porque você foi sepultado com Ele, e a vontade sua é fazer a vontade dEle, e a vontade de Deus é perfeita. Então tudo aquilo que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Vamos falar com Deus mais uma vez.